Queridas irmãs, queridos irmãos, aqui conosco e conectados pelas redes sociais, bom dia, boa tarde também, boa noite, dependendo do momento em que cada um irá se conectar. Hoje aqui conosco estão os irmãos e irmãs Paulo, Rosa, Sueli, Severina, Eliana, Laércio, Ivana, Maria Eduarda, Benedito, Valdirene, Wilkner e também a nossa colaboradora, sobrinha neta, Natane, amada por todos nós. A todos, a todas, o meu amor, a minha gratidão, com votos de segurança e paz em Cristo Jesus. Na tela, nossas amigas tão queridas, Mima e Ana Cecília. Nosso tema, o sermão profético continua, a grande tribulação. Lucas, capítulo 21, versículos 20 a 24. Todos convidados à leitura e às reflexões. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas, ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Texto curto, mas sempre atual, oportuno e necessário. Este tema, como todos os temas, podem ser abordados sob ângulos variados, diversos. Hoje vou procurar, quanto possível, trazer o texto que se refere aos acontecimentos em torno da cidade de Jerusalém e aos judeus para nós.
E assim começamos relendo o versículo 20 e adaptando-o para nós. Mas, quando virdes Jerusalém, cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Digamos, em nossa ótica de agora, que Jerusalém sou eu, somos nós, e que estes exércitos mencionados por Jesus são as nossas dificuldades, lutas, tropeços, desafios existenciais, ou, na expressão bíblica, tribulações, aflições. Eis como fica o versículo 20, em linguagem coloquial, mas quando vocês se virem, se sentirem cercados de problemas, de dificuldades, fiquem cientes, então, que é chegada a hora da tribulação, a hora do testemunho, a hora de demonstrarmos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança. Porque as tribulações, as aflições, as lutas chegam para todos nós. Chegam e passam. Todos conhecemos aquele pensamento popular. Depois da tempestade vem a bonança. Concordamos? Depois da tempestade vem a bonança, vem a calmaria, vem a paz, vem a tranquilidade. Mas, se a tempestade passa, precisamos reconhecer e perceber que a tranquilidade, por enquanto, na terra, não é eterna. Depois da tempestade, vem a bonança. E depois da bonança, será que a bonança, que a calmaria, que a paz, que a tranquilidade são ou serão para sempre? Ou o dia virá em que a nossa paz será perturbada por algum acontecimento, por alguma circunstância, por alguma dificuldade prevista ou imprevista? Precisamos estar atentos, repetindo, as aflições chegam para todos nós. Aflições as mais variadas, aflições econômicas, aflições patrimoniais, aflições emocionais, espirituais, domésticas, aflições de natureza orgânica, nas enfermidades que sempre surgem, nas perdas afetivas, nas rupturas afetivas, na saudade, na solidão, nos conflitos todos comuns a todos nós. Quem hoje, portanto, está atravessando
um período especialmente difícil, mantenha-se confiante, esperançoso, otimista, porque há de passar. Mas quem estiver atravessando um período de relativa tranquilidade, continue em vigilância, em oração, porque esta tranquilidade, repetindo para fixar, em algum momento será turbada, perturbada. Olha o prefixo per, recordando que há turbações e perturbações, que são turbações maiores, mais extensas, mais profundas. Versículo 21, encontramos também vários conselhos de Jesus para todos nós. Disse o Senhor: então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos, não entrem nela, na cidade. Deste versículo, podemos também extrair preciosas advertências do Mestre, preciosas recomendações. O que ele está nos propondo? Que aprendamos a nos proteger, que aprendamos a desenvolver cada vez maior vigilância, maior prudência. Ele está nos sugerindo que aprendamos a nos defender. E para aqueles que tenham o livro Os Mensageiros, de André Luiz e Chico Xavier, recordo o capítulo 20, Defesas contra o Mal, porque há aflições inevitáveis, sim, mas há aflições evitáveis que podemos evitar na medida em que vamos aprendendo a nos proteger, a manter maior vigilância, maior prudência e aumentando as nossas defesas contra o mal. Vamos evitando certas situações embaraçosas, afligentes, e vamos melhor enfrentando, melhor administrando aquelas aflições que não podemos, por enquanto, evitar, mas cujos efeitos podemos diminuir com as nossas atitudes positivas. Portanto, versículo 21, recomendando a todos nós mais defesas contra o mal, mais proteção de nós mesmos, mais vigilância, mais prudência, mais cautela, mais atenção. Versículo 22. Também ele nos oferecendo material para as nossas vidas, porque dias de vingança são estes,
para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Jesus se vale da linguagem da época, ou aqueles que anotaram seus pensamentos valeram-se das expressões da época, mas nós, fiéis a Jesus, podemos e necessitamos sempre buscar o sentido da letra, recordando a advertência bíblica de que a letra mata e o Espírito vivifica. Precisamos buscar o espírito da letra e não a letra do espírito. O essencial é o fundo da mensagem e não a expressão literal. Porque dias de vingança, Jerusalém iria passar por todos aqueles tormentos anunciados por Jesus, como nós também passamos por dias tormentosos, não por uma vingança de Deus, não porque o Cristo esteja se vingando de nós, não porque a espiritualidade esteja querendo nos castigar. Aí deparamos, em verdade, duas leis divinas que regulam, que administram as nossas vidas. Que leis são estas? A lei de justiça e a lei de causa e efeito. Lei de justiça, lei de causa e efeito. Porque todos nós somos detentores de um atributo chamado livre-arbítrio. Temos o direito relativo, embora, de escolhermos o que queremos para as nossas vidas. Somos livres para escolhermos, mas uma vez procedida a escolha, nós nos vinculamos às escolhas e aos efeitos, às consequências daí resultantes. Nós nos vinculamos às consequências das nossas ações, porque a lei de causa e efeito é também, usando uma outra expressão, lei de ação e reação. Para cada ação corresponde uma reação. É uma lei. E esta lei de ação e reação, ou de causa e efeito, está associada à lei de justiça. É justo que aquele que pratique o bem, colha o bem. Como é justo que aquele que opte pelo mal, colha o mal. Porque se aquele que escolhe o mal também colhesse o bem, qual seria a vantagem? Qual seria o estímulo para que alguém optasse pelo bem? Deus, portanto, é justo. E todas aquelas tribulações anunciadas por Jesus iria acontecer para Jerusalém em razão dos desvios graves praticados pelo povo judeu ao longo de séculos, de milênios.
Moisés viera muito antes de Jesus. Quantos profetas vieram trazendo revelações, ensinamentos, advertências, convocando o povo judeu reiteradas vezes para a obediência à justiça, para a obediência aos mandamentos de Deus. Mas os judeus, orgulhosos, egoístas, teimosos, vaidosos, prepotentes, arrogantes, soberbos, indiferentes aos ordenamentos divinos, reiteradamente cometeram erros, crimes. E agora, Jerusalém, o povo judeu, iria entrar na fase da colheita, na fase da reação, ou na fase dos efeitos. Por séculos, reiteradamente desobedecendo aos mandamentos divinos, a taça estava agora transbordando e os judeus haveriam de sofrer as consequências da desobediência, da indiferença criminosa, reiterada por séculos, repita-se. E isto também se aplica a nós. Deus nos permite uma liberdade relativa. Depois de uma conduta inadequada, os efeitos hão de surgir. Quando a criatura aprende as lições com as condutas inadequadas e se autodetermina buscar um novo modo de vida, a tendência é ela não mais criar situações embaraçosas. E com isto vai enfrentando as consequências dos equívocos pretéritos, vai superando, porque a lei de justiça é também lei de amor, porque a lei se aperfeiçoa com o amor, e a lei é de amor, é de justiça e de misericórdia, ou de caridade. Se interrompemos as quedas, os crimes, os equívocos reiterados, nós ficaremos com as atitudes inadequadas passadas. E se adotarmos agora um novo proceder, certamente que não haveremos de continuar semeando dificuldades que nós mesmos teremos que colher no porvir. Então, Jerusalém, que somos nós no estudo de hoje, precisamos ter cuidado com as nossas escolhas. Escolha das nossas palavras, dos nossos pensamentos, escolha dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, das decisões que tomamos, porque nós somos os construtores dos nossos destinos. E Jesus diz ainda no versículo 22, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Há um plano traçado para cada um de nós. Há um plano traçado para as coletividades, para as nações, para os povos. Há um plano traçado para cada planeta. E tudo que é de Deus se cumpre e se cumprirá. No versículo 24,
ele continua falando dos efeitos que advirão para os judeus. E ele diz no versículo 24, e Jerusalém será pisada pelos gentios. Vamos dizer no versículo 24 que Jerusalém representa agora a espiritualidade que devemos buscar. E diremos que gentios aqui representa o materialismo. Jesus está dizendo, e Jerusalém será pisada pelos gentios. Em nossa interpretação de agora, a espiritualidade será pisada pelo materialismo. E é o que nós constatamos hoje ainda, o materialismo predominando, soterrando, pisando, anulando a espiritualidade. Segundo pesquisas confiáveis, somente 2% da humanidade pensam em Deus. E destes 2% da humanidade, a metade, ou seja, somente 1% busca efetivamente a Deus. Mesmo no Ocidente, os cristãos que afirmam seguir o Cristo dão ênfase, priorizam os temas materiais. Quantas horas gastamos com os assuntos de ordem imediatista, fisiológica, materialista? Vivemos em função do comer, do beber, do vestir, do lazer, com pouco tempo mental, inclusive, para nos dedicarmos às coisas do Espírito. Mas Jesus nos mantém confiantes, e ele nos diz nesta passagem que o materialismo perderá forças, que a espiritualidade triunfará certamente. E digo a vocês, com a doutrina espírita, que o materialismo desaparecerá por falta de matéria. Ou seja, dia virá e a ciência já caminha nesta direção, descobriremos que a matéria, em verdade, é uma energia coagulada, é uma força condensada. E quando decodificarmos a matéria, reduzindo-a ao seu estado primitivo, original, de energia, perceberemos nesse tempo, ainda um tanto distante, que esta energia procede de uma outra fonte, que é Deus. Deus, portanto, é o Criador de tudo o que há de bom no universo. Também Criador desta energia que, obedecendo a determinadas leis, adquire certas características como a tangibilidade da matéria, o peso, o volume e outros atributos mais. Então nós, quando priorizamos a matéria, estamos priorizando algo irreal. E quando desprezamos o Espírito, estamos desprezando o que é real, o que é verdadeiro, o que é definitivo, é a essência da vida.
Sirva, portanto, esse nosso singelo estudo também para nos recordar que precisamos, em tudo, sempre, dar ênfase aos temas espirituais, procurando a igreja de nossa confiança, o templo de nossa fé, encontrando tempo para a oração, a meditação, a contemplação, o estudo, o serviço no bem, que se expressa na caridade, para que possamos preparar o espírito, estruturar o espírito, para quando chegarem as tribulações, as lutas, as dificuldades, nós estejamos minimamente estruturados, preparados para o enfrentamento e a vitória sobre todos os desafios existenciais. Almas queridas, meu amor, minha gratidão, com votos de muita paz em Cristo Jesus.